Olá, sejam bem-vindos à SOS Literatura. E a aula de hoje vai ser sobre parnasianismo. Bom, o que é o parnasianismo? Ele é um movimento literário que surgiu no mesmo momento, está ali, na mesma época do realismo e naturalismo. Ele ocorre no final do século XIX e tem como influência a tradição clássica e origem na França. Então, ele retoma um pouco das questões clássicas, como a gente vai ver mais para frente. O seu nome vem de Parnasse contemporâneo. Desculpe a pronúncia do francês, né? É um pouco complicado a pronúncia em francês, já que eu não sei falar a língua. Que eram antologias publicadas em Paris em 1866. Então, teve origem lá em Paris, e ela vinha sob o nome de Parnasse contemporâneo, que a gente pode deduzir, né, que a tradução seria esse Parnasse, né, do parnasianismo contemporâneo, né, é algo do tipo, essa seria uma possível tradução. Bom, essa palavra, né, parnasianismo, ela vem dessa palavra, né, do Parnaso, que é como é chamada a montanha consagrada a Apolo e as musas da poesia na mitologia negra. Então, mais uma vez atrelado a essa coisa da tradição clássica, né, da mitologia grega e etc. Bom, o parnasianismo no Brasil. Ele se inicia com a obra de fanfarras de Teófilo Dias em 1882 e é a que inaugura o movimento que dura até a Semana de Arte Moderna em 1922. Então, dá pra gente perceber que foi bem consistente, né? Porque vai até 1922, até a Semana da Arte Moderna, né? Então, esse é um movimento antirromântico. Eles tentam acabar a todo momento com o romantismo. Ele se baseia no culto da forma, em uma impassibilidade e impessoalidade em se tratando de uma poesia universalista e no racionalismo. Então, eles são extremamente racionais, eles são esteticamente muito detalhistas e eles se preocupam muito com a forma, com a valorização do vocabulário culto. Eles trazem, então, os sonetos, as rimas raras, e eles também trazem temas da antiguidade clássica, que seriam essa questão da mitologia. Essas características também elas são perceptíveis que vem desde do realismo e ela tem como objetivo e mostram as coisas como elas se representam. Então, assim, eles vão descrever exatamente o negócio de como ele é. O exemplo, depois eu trouxe um exemplo mais pra frente, eles vão descrever, vamos supor, o vaso chinês. Eles vão descrever exatamente como é. Ele não tem um lirismo nem uma exaltação do sentimento. Por quê? Porque eles estão tentando quebrar com essa coisa do romantismo. E uma curiosidade, esse Teófilo Dias, ele é sobrinho do Gonçalves Dias. Lembra aquele poeta da primeira fase do romantismo? Só uma curiosidade. Deixa eu ver. Bom, eles entendem que a arte seja bela de modo que não precisam ser explicada. Ela vale por si mesma. Então, é aquele lema lá que vocês já devem ter ouvido falar, que é a arte pela arte. O que importa é a arte. Algumas características do parnasianismo, elas estão presentes no realismo, mas no parnasianismo elas foram criadas somente a poesia. Então, aquela coisa que eu falei, que tem algumas características que são parecidas, mas assim, parnasianismo não tem prosa, ela só tem poesias. Bom, os parnasianos, desculpe, eles criticavam a linguagem simples, valorizavam a paisagem nacional e o sentimentalismo, igual ao romantismo. Então, eles
aquela questão que eles criticam, o romantismo, só que eles vão descrever, tem poemas também que eles vão descrever a natureza. Aí a proposta dele seria de uma poesia que possuísse uma linguagem rebuscada, desculpa, temos um erro, racional e perfeita, e de um ponto de vista da forma. A forma é extremamente importante. Quando vocês forem, quando falar de parnasiano, do parnasianismo, vocês têm que ter em mente que é o culto da forma. Os parnasianos tinham a concepção que, se estivessem nos modelos clássicos, poderiam combater os exageros e fantasias do movimento literário do romantismo, ou seja, está explicando a questão de só cultuar a forma, o ritmo, mas a estrutura do poema iria combater o romantismo. Vocês verem que eles tinham ódio, eles são, vamos dizer que os parnasianos, eles são aquarianos. Eles são muito frios, eles não gostam do drama dos românticos. Bom, então o simbolismo, ele surge depois, né, com a exaltação da realidade subjetiva e nega a razão dos parnasianos. Então, o simbolismo, ele surge ali depois, só que aqui no Brasil, esses movimentos eles aconteceram concomitante, mas aqui no Brasil, o único que teve bastante alcance, que teve mais visibilidade foi o parnasianismo, se sobressaiu mais, enquanto nos outros lugares, na Europa, em Portugal, por exemplo, se sobressaiu mais o simbolismo. Aqui foram um dos únicos países em que se sobressaiu o parnasianismo. Bom, agora as características. A idealização da arte pela arte, né? Aquele slogan, aquele lema deles, da arte pela arte, busca da perfeição da forma, preferência pelo soneto, preferência pela descrição, rimas raras, vocabulário culto, objetivismo, racionalismo, universalismo, apego à tradição clássica, gosto pela mitologia greco-latina, que foi o que eu disse, né? Que eles retomam essas questões, rejeição do lirismo. Então, o que estava acontecendo na época, né? Eles têm essa valorização da ciência que ela rompe com o subjetivismo, que era a marca do romantismo. Mais uma vez, tentando atacar o romantismo. Eles odeiam o romantismo. Bom, eles interpretam o mundo de uma maneira cientificista e positivista, sendo resultado do período em que eles estavam, porque era uma época de invenções e avanços que traziam a economia e que traziam, então, mudança, né, na economia e na mentalidade das pessoas. Aqui, como um dos principais autores do nosso país, nós temos o que é chamado a tríade parnasiana, que são os grupos de poetas mais importantes escritores do parnasianismo. Nós temos o Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Se eu não me engano, este seria o do cantinho, aqui seria o Olavo Bilac. Bom, vamos a algumas características dos autores. Bom, o Alberto de Oliveira, né? Então, ele né, foi desde 1857 até 1937. Ele era considerado um dos mestres da estética. Ele foi um dos mais perfeitos poetas parnasianos. Ele trazia uma descrição minuciosa, uma composição de retratos, quadros e cenas, que inclusive, se eu não estou enganado, nós vamos ver mais pra frente, foi ele que fez aquele poema famoso, O Vaso Chinês, que descreve minuciosamente o vaso chinês. Seus poemas haviam perfeição formal, métrica rígida e linguagem esmerada. Se enquadra ao parnasianismo através de seu segundo livro, Meridionais. Então, ele começa, né, a ser inserido
no parnasianismo através desse seu segundo livro, Os Meridionais, e ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Algumas das obras dele, né, Os Meridionais, como já foi citado, de 1884, Versos e Rimas, de 1895, Poesias, de 1900, Céu, Terra e Mar, de 1914, O Culto da Forma na Poesia Brasileira, 1916. Bom, só por esse título a gente já dá para perceber que ele é muito parnasiano. O Raimundo Correia. Ele entra, né? Ele se insere nesse período literário através do livro Sinfonias. Ele, primeiramente, ele era um autor do romantismo, que ele demonstrava alguns diálogos com Castro Alves e Gonçalves Dias, que vocês já devem ter se lembrado, que foi explicado na aula do romantismo. Se você não viu, só entrar no nosso canal, que está lá. Bom, então, é só você entrar lá para ver essa videoaula sobre o romantismo. Bom, como temas, ele tratava da perfeição formal dos objetos e da cultura clássica. Ele possui versos impressionistas para cantar a natureza, viu só? A natureza aparece aqui. Poesia de meditação, havendo pessimismo, e a desilusão como características. Ele também apresenta alguns aspectos do romantismo, né? Do parnasianismo e do simbolismo. As obras dele possuem um caráter pessimista e até mesmo subjetivo, ao mesmo tempo que possui preocupação com a métrica. Então, ele, vamos dizer assim, que entre os parnasianos, ele sente ainda um pouco. Ainda tem um pouquinho ali de sentimento nele. Bom, como as suas obras, né, nós temos Sinfonias, 1883, Versos e Versões, 1887, Aleluias, 1891, Poesias, de 1898. Agora o Olavo Bilac. Ele é um dos mais famosos, assim. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar sobre. Bom, a carreira dele foi completamente voltada para o parnasianismo, né? Ele também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele, então, tinha uma linguagem elaborada, ele possuindo inversões de estruturas gramaticais e a busca da perfeição métrica, linguagem clássica, tratando de conteúdos históricos, patrióticos, emotivos, platônicos e sensuais. Bom, essa questão dos patrióticos, vocês vão ver mais pra frente, que eu trouxe um exemplo. E uma das obras, e as obras dele são Poesias, de 1888, Crônicas e Novelas, de 1894, Crítica e Fantasia, de 1904, Conferências Literárias, de 1906, Dicionários de Rimas, de 1913, Tratado de Versificação, 1910, Ironia e Piedade, 1916 e Tarde, 1909. Então, pelos títulos das obras já dá pra gente perceber, né? Esse culto pela forma, né, que eles tanto buscavam. Agora eu vou trazer alguns poemas para vocês poderem identificar um pouco mais algumas dessas características no texto de fato, né? Vamos lá, aqui o vaso chinês do Alberto de Oliveira que eu havia falado. Vamos ler então um pouquinho. Estranho mimo aquele vaso, viu casualmente uma vez de um perfume. Contador sobre o mármore luzídio entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado. Nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado. Na tinta ardente de um calor sombrio, mas talvez por contraste à desventura. Quem o sabe, de um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la, a gente, acaso vendo-a, sentir um não sei que com aquele chin de olhos cortados da feição de amêndoa. Então a gente vê, é como se a gente estivesse visualizando, né, esse vaso. Então, mais uma vez, né, tem essa questão da descrição, e não tem muito sentimento, né? É uma visão mais afastada. Não tem um sentimentalismo, tem a questão da forma, né?
E é isso. Bom, nós temos, como eu falei, né, da questão do nacional, da questão patriótica, né, que tem esse é o hino à bandeira, do hino à bandeira do Brasil, de Olavo Bilac. Bom, vamos ler então. Salve, lindo pendão da esperança. Salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil, em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par dessas matas e o esplendor do cruzeiro do sul. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Contemplando teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever, e o Brasil, por seus filhos amados, poderoso e feliz há de ser. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil, sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor. Paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Bom, esse poema, né, ele é apresentado no ano de 1906 e ele foi uma encomenda de Francisco Pereira Passos, que ele era prefeito do Rio de Janeiro. Ela tem uma letra musicada, né, como nós podemos perceber, né, enquanto eu li, dá para perceber essa questão da musicalidade. E desculpe, ela tem um ritmo, né, ela não exerce, tipo, tem uma musicalidade, é pra gente perceber, né? Porque, inclusive, depois esse poema foi musicalizado por Francisco Braga, e esse poema ele visava apresentar a nova bandeira ao povo. Nós podemos ver uma declaração, né, de amor ao país. O Olavo Bilac, ele fazia esse tipo de coisa, assim, voltada para o governo, assim. Bom, agora nós vamos para o poema As Pombas, né, de Raimundo Corrêa. Bom, como eu disse, né, ele é um dos que tem um sentimento ali ainda, né, e a gente vai perceber talvez um pouco isso aqui nesse poema. Vamos ler então. Vai-se a primeira pomba despertar, vai-se outra mais outra, enfim dezenas, de pombas vão-se dos pombais, apenas, raia sanguínea e fresca a madrugada, e à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada, também dos corações onde abotoam os sonhos um por um, celebres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e a eles, aos corações, não voltam mais. Bom, nós podemos ver que tem uma exaltação da natureza quando ele descreve essa revoada das aves, né, que estão em movimento de ida e volta. Esse movimento de ida e volta. Ele compara, então, isso com essa expressão por meio de uma metáfora, essa questão da adolescência, né? Ele também é um soneto que ele retrata o comportamento, é um retrato comportamental do ser humano, que utiliza máscaras que acabam ocultando aqueles que seriam seus sentimentos verdadeiros. Então a gente pode perceber que ele possui um pouquinho mais de sentimento. Bom, a gente tem que ter, assim, um resumo, né, de tudo, né, do parnasianismo, né. Esses escritores, eles buscavam o sentido para a existência humana por meio da perfeição estética. Por isso que eles utilizavam a arte pela arte. Era uma forma característica principal da poesia, que toda poesia deveria ter essa questão.
Ela é uma escola literária poética contemporânea, ela é contemporânea ao realismo, ao naturalismo, que se caracterizava pela idealização da arte pela arte. Então, não se esqueçam, parnasianismo, arte pela arte. Detalhistas, não possui tanto sentimentalismo, esse culto da forma, essas descrições minuciosas, lembre-se da tríade parnasiana, né? E, bom, é isso, a aula de hoje. Muito obrigada se você acompanhou, se você assistiu até aqui. Se você gostou, por favor, curta. O link da descrição referente ao parnasianismo, do quiz com questões do Enem sobre, está na descrição para você fazer, para você exercitar. Só vai pedir um cadastro, você só cadastra seu e-mail, mas é super seguro o site, só porque a gente precisa ter um controle de quem responde as nossas coisas. Bom, também, né, nos siga na nos siga na nossa rede social, né, no Instagram, SOS_literatura. Entre também no link da descrição que tem do Classroom, que vocês vão ter acesso a conteúdos extras, acompanhamento direto para vocês tirarem dúvidas. E é de graça, você só preenche um formulário que vai haver depois um código para vocês poderem ter acesso ao Classroom. Bom, então é isso. Muito obrigada e até a próxima.